Inimizade de Satanás contra a lei. O primeiro esforço de Satanás para destruir a lei foi feito entre os habitantes do céu. Grande número de anjos foram seduzidos, mas o resultado foi derrota. Pela transgressão, o homem tornou escravo de Satanás, e o reino do homem também foi entregue nas mãos do maioral dos rebeldes. Mas o plano da salvação possibilitou o homem ser trazido à harmonia com Deus novamente. A pergunta do ardiloso tentador foi: por que permitiu Deus que o homem fosse posto à prova? E milhares hoje fazem a mesma queixa revoltosa contra Deus. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como ser moral, livre. E nenhuma tentação ou prova se permite vir àquele que é incapaz de resistir. Aumentando-se os homens sobre a terra, quase o mundo todo se uniu às fileiras da rebelião. E mais uma vez parecia que Satanás havia ganho a vitória. Mais uma vez, porém, a onipotência suprimiu a operação da iniquidade. E o dilúvio purificou a terra de sua contaminação moral. Diz o profeta: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Isaías 26. Assim foi depois do dilúvio. Livre dos juízos, os habitantes da terra de novo se rebelaram contra o Senhor. Então Deus entrou em concerto com Abraão e tomou para si um povo que se tornasse depositários da sua lei. Foi para apagar essa luz que Satanás trabalhou por meio da inveja dos irmãos de José, para fazer com que ele fosse vendido como escravo. E durante os 40 anos que se seguiram à fuga de Moisés do Egito, a idolatria pareceu ter vencido o povo. Os egípcios, recebendo maldição por meio dos objetos que adoravam, tiveram prova do poder de Jeová, e todos que o quisessem poderiam sujeitar-se a Deus e escapar dos seus juízos. O fanatismo e a obstinação do rei tiveram o resultado de espalhar o conhecimento de Deus e levar muitos egípcios a entregarem a serviço de Deus. Devido à veneração dos egípcios aos animais, não se permitia aos hebreus apresentar as ofertas sacrificais. Assim a mente do povo não era dirigida pelo culto ao grande sacrifício. E o povo enfraqueceu a fé. Fez muita falta, mas muita falta, não poderem fazer sacrifícios de animais. Satanás fez tudo para contrafazer a obra de Deus. E o único resultado foi preparar o caminho para maiores exibições de poder e glória divinos e tornar mais visíveis, tanto para os israelitas como para os egípcios, a existência soberana do Deus verdadeiro e vivo. Satanás e anjos maus estavam a postos. Se o homem o representasse por um quadrúpede e se prostrasse ante esses objetos repelentes e inanimados, as más paixões do coração estariam desenfreadas e Satanás teria amplo domínio. Assim, se extinguiria a descendência de Abraão e transtornaria o propósito de Deus. Mas de novo foi derrotado. Por pecador que fosse, o povo de Israel não foi destruído. Satanás queria a destruição do povo, queria que Deus destruísse todos. Mas não foram destruídos. E assim, o propósito de Satanás foi transtornado. Fazendo os homens violarem o segundo mandamento, Satanás visava rebaixar as concepções do povo acerca do ser divino. Pondo de lado o quarto mandamento, falo-os-ia esquecer completamente de Deus. Se não guardamos o sábado, esquecemos de Deus. Se o sábado tivesse sido observado sempre de maneira sagrada, nunca teria havido ateu ou idólatra, nenhum sequer. A inimizade de Satanás à lei de Deus compeliu a fazer guerra contra cada preceito do Decálogo. Em muitas nações, os pais eram abandonados ou mortos quando ficavam idosos. Ora que terrível! Afastando-se os israelitas do Senhor, o quinto mandamento veio a ser desrespeitado também entre o povo de Deus. Satanás foi homicida desde o princípio, e logo que ele obteve poder sobre a raça humana, fez da violação do sexto mandamento uma parte da religião deles. Satanás, ele quer matar, e muitos seres humanos querem matar também.
Entre estas estava o costume de fazer seus filhos passarem pelo fogo perante seus ídolos. A violação do 7º mandamento também cedo foi praticada em nome da religião. Satanás queria perverter a instituição do casamento. Atenção! De nenhuma outra maneira poderia Satanás, com maior certeza, desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Tudo isso é o resultado da perversão do casamento. Mas em todos os séculos, do meio da apostasia e rebelião, Deus reúne um povo que lhe é fiel, povo em cujo coração está a sua lei. Isaías 51, verso 7. As mais perigosas falsidades são as que se encontram misturadas com a verdade, e por esse meio Satanás leva o mundo consigo. Quando a presença divina se manifestou no Sinai, a glória do Senhor era como fogo devorador. Nunca, desde que o homem foi criado, houve uma manifestação de poder divinos maior do que a que houve quando a lei foi proclamada no Sinai. Isso está em Salmo 68, verso 8. Quando Moisés veio da presença divina, o culpado Israel não podia suportar a luz que lhe glorificava o rosto. Quanto menos poderão os transgressores olhar para o Filho de Deus, quando ele aparecer na glória de seu Pai. Aqueles que desrespeitaram a lei de Deus e pisaram a pés o sangue de Cristo vão esconder Satanás, a raiz de todo o pecado, e todos os malfeitores, que são os seus ramos, serão inteiramente extirpados. Dar-se-á fim ao pecado com toda a sua desgraça e ruína que dele resultaram. Os santos estatutos que Satanás odiara e procurara destruir serão então honrados por todo o universo sem pecado. E como a terra produz os seus renovos, como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.